Boa noite. Ainda falta um pouquinho para nós começarmos a nossa atividade. Vamos ir dando um tempinho para as pessoas irem chegando. Se vocês puderem me dar um retorno aí em relação ao som, eu agradeço. Eu vou deixar uma musiquinha aqui para a gente ir se acalmando um pouquinho, né? E ir sintonizando para o início das nossas atividades. Obrigada, Beth. Bom, pessoal, pelo meu relógio são 20 horas, né? A gente sempre procura chegar antes um pouquinho e dar um tempinho para o pessoal ir chegando, mas está na nossa hora. Então, em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, nós damos as boas-vindas a todos vocês, agradecemos pela companhia, pela presença nessa nossa conversa, nesta terça-feira chuvosa, né? E friozinho, nesse 27 de outubro de 2020. Sintam-se então todos acolhidos em nome da nossa sociedade e vamos dar por início a nossa atividade. Como sempre, né, nós temos o hábito de fazermos uma prece na abertura das nossas conversas, dos nossos diálogos. Então, eu convido a todos vocês que nós possamos, nesse momento, deixarmos de lado as nossas preocupações e procurarmos unir os nossos pensamentos. Vamos então, nesse instante, rogarmos a Deus, a Jesus Cristo, aos nossos amigos da espiritualidade, o amparo e a proteção para essa nossa conversa. Vamos pedir que junto a cada um de nós possam estar presentes os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo de bons pensamentos e bons sentimentos, para que possamos aproveitar esse nosso encontro da melhor forma possível. E assim agradecidos, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e dos nossos amigos da espiritualidade, pedimos permissão para darmos por aberto esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Como sempre, né, estas nossas conversas, elas são conduzidas por uma passagem do Evangelho. Tá? E a passagem que nós iremos conversar hoje, ela se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós iremos tratar do item 22, tá?
Esse capítulo 27, o título dele é Pedi e obtereis. E o item que nós vamos tratar, que é o item 22, desculpem, o seguinte título: Maneiras de orar. Então, é sobre isto, sobre estas maneiras de orar, sobre a prece que nós iremos conversar, né? E lembrando também que a prece, a oração, ela faz parte das leis morais, né? Ela está inserida na lei de adoração do Livro dos Espíritos, né? A terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, eu vou ler para vocês um pedacinho desse item 22 e depois nós iremos conversar sobre esse tema, tá? Esse item 22 nos diz assim, ó: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar? Que importa ao Senhor as frases que ligais, maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito, é um dever que vos impondes e, como todo dever, pesa-vos. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tábor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Então, vamos, né, como eu disse, conversar um pouquinho sobre esta passagem, né? Sobre essa maneira de orar. Com base nesta leitura que eu acabei de fazer, nós já podemos ter uma pequena ideia da importância da oração nas nossas vidas, né? E dos inúmeros benefícios que a prece nos proporciona. Às vezes, como diz ali o texto, a gente acaba fazendo a prece de uma forma automática, né? Fomos criados com esse hábito, às vezes até por obrigação, né? Repetindo palavras, sem pensar e sem refletir muito sobre aquelas palavras que nós estávamos repetindo, né? E a gente encontra, né, às vezes na nossa caminhada, no nosso círculo de amizades, na nossa família, muitas pessoas que nos dizem que não sabem orar, né? Eu não sei orar, ou eu não sei fazer uma prece. Eu tenho dificuldade para articular as palavras e fazer uma oração. Eu só consigo e eu sou acostumado a fazer aquelas orações que eu aprendi quando pequeno, aquelas orações decoradas, né? Nós não estamos querendo de forma alguma desmerecer estas orações decoradas ou dizer que elas não têm valor. Não é isso, né?
porque como trata ali o texto que nós acabamos de ler, o que importa é o sentimento, né? O sentimento que está nos animando a fazer aquela prece. Então, se ela for uma prece decorada, né, e o sentimento, né, for um sentimento sincero, é claro que ela tem valor, né? E tem outra situação também, né, gente? Às vezes, assim, nós nos encontramos, né, já me disseram isso também, numa situação de tamanha dor, numa situação de tamanho desespero, que a gente nem consegue articular o pensamento para fazer uma prece, né? Para elevar o nosso pensamento até Deus. A única coisa que nos ocorre no momento é a prece decorada. Então, não tem problema. Se for necessário nos valermos dela, vamos nos valermos sim. Se tivermos que fazer uso dessa prece, vamos fazer sem problema nenhum, tá? Mas a nossa conversa, o tema da nossa noite, dessa conversa dessa noite, é tentar mostrar outras formas, né, que nós podemos nos dirigirmos a Deus, aos bons espíritos, né, outras formas de nos comunicarmos e de entrarmos em contato com a espiritualidade superior. Aqui no Livro dos Espíritos também, que trata da prece, tem uma passagem que nos diz assim, ó, a pergunta 658. Essa pergunta diz assim: agrada a Deus a prece? E a resposta é: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Né? Então, mais uma vez, o que fala esta passagem do sentimento, né? Do sentimento que nos anima no momento da prece. É isso que é importante. Então, se for decorada ou não for, né, o que realmente é importante e que nós precisamos ter em mente e no coração na hora de orarmos é o sentimento que está animando aquela nossa oração. Então, a gente, né, se a gente tem esse hábito de fazer as preces decoradas, é bom também que a gente possa desenvolver o hábito de orarmos com sentimento, como eu falei, com o coração, né? Colocando na nossa oração as vibrações do nosso espírito, os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo esperança, eu estou numa situação de desespero. O que é que eu estou sentindo? E vamos colocar esses sentimentos numa conversa com Deus, né? Porque Deus está sempre pronto a nos ouvir e está sempre pronto também a atender às nossas preces. A gente vai ver mais na frente um pouquinho que não tem nenhuma prece que a gente faça de coração que deixe de ser atendida. Então, a gente pode começar a desenvolver o hábito, né? E como é que nós desenvolvemos um hábito em nossa vida? Às vezes a gente não tem o hábito né, de certas coisas, né? Como é que a gente desenvolve um hábito? Não é através da repetição, não é repetindo e repetindo e repetindo que a gente desenvolve um hábito.
todos nós temos o hábito de tomar banho todos os dias, não é mesmo? Foi um hábito que foi desenvolvido desde pequenos, né? Nós somos ensinados sobre a importância da higiene, desenvolvemos o hábito do banho. Nós temos o hábito de escovarmos os dentes após as refeições, antes de dormir ou acordar. Esse hábito também nos foi ensinado e nós vamos desenvolvendo eles, né? Nós temos o hábito, quem precisa tomar uma medicação contínua, né? Nós criamos uma rotina para tomar aquela medicação que a gente sabe que não pode ficar sem. Então, às vezes é quando acordamos, às vezes é na hora da refeição, às vezes é na hora de dormirmos, né? E às vezes deixamos notinhas e bilhetinhos para não esquecermos. É um hábito que nós vamos desenvolvendo. Agora, recentemente, né, nós estamos desenvolvendo novos hábitos. Nós estamos com o hábito de usar máscaras, né, em lugares fechados. Nós estamos desenvolvendo o hábito de usar álcool gel para cuidarmos da nossa saúde, né? Então, assim como nós desenvolvemos esses hábitos, por que nós não podemos também aprendermos a desenvolver o hábito da oração? Como é que a gente pode fazer para desenvolver esse hábito da oração? Vamos procurar criar todos os dias uma rotina. De manhã, quando nós acordamos, antes de sair da cama, né? Enquanto ainda estamos na nossa cama, vamos criar o hábito de agradecer a Deus pela noite de sono que nós tivemos, né? Como diz ali aquela passagem do Evangelho, quantos de nós durante o sono nos encontramos com nossos afetos, com os nossos familiares que já partiram e se encontram no plano espiritual, né? Muitos de nós encontramos com eles durante o sono. Muitos de nós trabalhamos durante o sono, né? E quantos irmãos nossos que foram dormir no mesmo horário que nós e que não acordaram, que desencarnaram durante o sono. Então, nós estamos tendo o privilégio e a oportunidade de acordarmos para mais um dia de aprendizagens, de novas oportunidades. Vamos então agradecer a Deus, né? Vamos dizer muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela cama, pela coberta, né? Pelo lar, pela casa que me protege do frio, que me protege do calor. Isso tudo em pensamento, né? É uma oração. Vamos estar nos conectando com Deus, com os espíritos protetores, com o nosso anjo de guarda, né? Nessa prece de agradecimento, agradecendo pela noite que a gente teve. E durante o dia, né, também temos vários outros momentos em que podemos desenvolver esse hábito da oração, né? Várias oportunidades, né? Eu falei ao acordarmos, mas na hora da nossa refeição também, né? Quando formos fazer a nossa refeição, a gente corre tanto, né? E às vezes a gente se senta para fazer a refeição na correria, de forma automática, que a gente nem pensa, às vezes nem saboreia direito, né? O alimento que é colocado na nossa mesa, porque quase sempre a gente anda correndo, a gente não vive o momento presente. A gente vai fazer a refeição, mas já está pensando no que tem que fazer, onde que tem que ir, que providência precisa tomar. Então, na hora da refeição, vamos também procurar elevar o nosso pensamento, né? Agradecendo a Deus pela refeição que é colocada na nossa mesa, né? Agradecendo por aquele alimento que vai nutrir as nossas células, proporcionando a saúde do nosso corpo, né?
Quantos irmãos nossos que não têm uma refeição decente para fazer, né? Que não têm um ambiente limpo, né? Um ambiente higienizado, que não tem uma comida quentinha, que depende da boa vontade dos outros, que depende da caridade alheia para poder fazer uma refeição. E nós temos, né? Uma refeição que nós preparamos, ou que alguém preparou para nós. Vamos agradecer a Deus por esta refeição que é colocada em nossa mesa. Mais uma oportunidade para desenvolvermos o hábito da oração. E quando nós formos dormir, quando nós nos recolhemos ao final de um dia, também vamos aprender a fazer uma revisão do nosso dia, né? Desde o momento em que nós acordamos, vamos procurar nos lembrar, né? Se durante esse dia nós causamos mágoa a alguém. E se isso aconteceu, vamos mentalizar esta pessoa que nós acreditamos que possamos ter magoado e vamos pedir perdão a ela mentalmente. Vamos também pedir a Deus que proteja esta pessoa, né? Que envolva ela com vibrações positivas, com vibrações amorosas. Vamos também, durante esse nosso recolhimento noturno, nos lembrarmos de fazer uma prece pelas pessoas que nós não conhecemos, mas que facilitaram a nossa vida de alguma forma, né? Durante esse dia, vamos nos lembrar das pessoas que trabalham nas companhias de energia elétrica. Nós tivemos luz no nosso lar, eletricidade, né? Que vai proporcionar que a gente tenha um refrigerador, que conserve um alimento, que tenha televisão para a gente assistir um filme, né? Tem alguém que esteve trabalhando para que esse conforto pudesse chegar ao nosso lar. Vamos pedir por estas pessoas, né? Estamos fazendo uma prece, né? Os trabalhadores das companhias de água, né? Para que a gente possa receber uma água limpa, uma água tratada na nossa casa, né? Os funcionários da limpeza que recolhem o lixo que nós produzimos. São pessoas, são irmãos nossos que estão facilitando a nossa existência. Vamos envolver eles, então, nas nossas orações. Os trabalhadores dos supermercados, né? Quando nós vamos fazer as compras, que estão lá prontamente para nos atender, né? As pessoas que trabalham na nossa casa, se nós temos alguém que faz um serviço na nossa casa, que nos ajuda, vamos envolver nas nossas orações, os motoristas de ônibus, os cobradores, os motoristas dos aplicativos, os policiais, né, que garantem a nossa segurança. Então, quantas pessoas ao longo do dia estiveram trabalhando para que nós pudéssemos desfrutar de conforto, para que nós pudéssemos desfrutar de segurança. Vamos emanar sentimentos de gratidão a eles, né? Pedindo a Deus que cuide de todos esses nossos irmãos que facilitam a nossa vida. Isto é uma maneira de orar, né? Não foi nenhuma prece decorada, não ficamos repetindo palavras, mas ficamos emanando os nossos sentimentos. Então, esta é uma maneira de orarmos e de desenvolvermos esse hábito da oração, né? E também, quando formos dormir, vamos sempre nos colocar à disposição dos bons espíritos, dos espíritos trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus Cristo, para que nós possamos ser úteis durante o nosso sono. Como eu disse, muitos de nós não nos lembramos, mas trabalhamos. Enquanto o nosso corpo físico está repousando, nós estamos trabalhando. Somos levados para atividades de estudo, atividades de trabalho. Algumas vezes a gente lembra, né? Outras vezes não lembramos. Nós vamos nos colocar à disposição quando nós formos dormir, né? Se formos merecedores dessa oportunidade de trabalho, né, vamos pedir amparo para que possamos fazer da melhor forma possível. Como eu falei antes, né,
terceira vez, eu acho, já estou me tornando repetitiva, a gente não quer desmerecer de forma alguma as preces decoradas, uma vez, como eu disse, que se forem pronunciadas com sentimento, com emoção, é óbvio que são importantes e é óbvio que têm o seu valor. Mas que nós possamos entender que tem várias outras formas de orarmos, né? Trabalhar é orar, né? O nosso trabalho é uma forma de oração, seja qual for o trabalho que nós fazemos. É um trabalho útil, é uma forma de orar, né? E se estamos fazendo um trabalho em que estamos sendo úteis para os nossos semelhantes, para a nossa sociedade, né? A mãe que está na sua casa preparando um alimento para o seu filho, para a sua família, né? Ela está colocando naquele alimento sentimentos bons, né? Ninguém vai fazer um alimento para o seu filho, para a sua família com raiva, né? A gente vai preparar o alimento esperando que eles gostem daquilo, né? Colocando intenções boas. Então, é orar, é uma forma de oração também, o trabalho, né? Amar é orar. O amor que nós dedicamos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, é uma forma de oração. Cuidar é orar, né? Os cuidados que nós dispensamos aos outros, aos nossos animaizinhos de estimação, que não conseguem se expressar e dizer o que querem, o que precisam, o que necessitam, e nós imaginamos e cuidamos deles com tanto carinho, né? É uma forma de oração. Cuidar de um jardim, cuidar de uma horta, plantar, né? Jogar uma sementinha na terra, plantar uma mudinha, ficar lá irrigando ela, cuidando, protegendo do sol, protegendo do frio. Se estamos fazendo isso com amor, com carinho, é uma forma de orar. Estamos orando através das nossas ações, né? Porque a gente vê a plantinha ali, assim, tudo o que... A forma como aquela planta está ali, ela não foi criada do acaso, né? Ela foi criada pelos arquitetos do universo, né? Ela foi desenvolvida antes em outro plano para chegar até nós. Então, nós dispensarmos a ela o nosso carinho, os nossos cuidados, também é uma forma de oração, né? Pode ser que nós não digamos palavras, pode ser que nós tenhamos dificuldade em nos recolhermos e elevarmos o nosso pensamento, conforme eu sugeri, tá? Mas se nós estivermos agindo em favor dos nossos semelhantes, se nós cuidarmos e não ferir os outros, se nós tratarmos os nossos semelhantes da forma como nós gostaríamos de ser tratados, estaremos orando através das nossas atitudes, tá? Que possamos aprender também que a oração, ela não serve apenas para pedirmos, pois se formos olhar para as nossas vidas, nós iremos verificar que temos muito mais a agradecer do que pedir. Muitas vezes, alguma coisa que nós estamos pedindo pode vir a ser um desgosto no nosso futuro. No momento, a gente acha que aquilo é o melhor para nós, mas aquilo lá pode nos trazer consequências bem sérias. Nós acreditamos que sabemos o que é melhor para nós, mas não sabemos o que aquele nosso desejo, aquilo que nós estamos pedindo, nos reserva no outro dia, nos reserva no futuro. Então, muitas vezes, nós dizemos que a nossa prece não foi atendida. Sempre que nós pedirmos com fé verdadeira, nossas preces são atendidas. Pode ser até que ela não seja atendida da forma que nós queríamos, mas ela vai ser atendida da forma que nós precisamos. Nós somos filhos amados de Deus, e Deus é um Pai amoroso que oferece sempre o melhor para os seus filhos. Então, quando nós formos pedir
quando nós formos fazer uma prece, em vez de dizer, eu quero esse emprego, vamos trocar e vamos dizer, se for bom para mim, que eu possa conseguir esse emprego, porque às vezes não é. Ou se formos pedir para sermos curados de uma doença, vamos procurar dizer, Pai, se for da tua vontade, que eu possa ficar curado desta doença. Mas se esta provação for necessária para minha evolução, me dá forças, me dá coragem para que eu possa enfrentá-la da melhor maneira possível. Desta forma, nós estaremos tendo uma postura de humildade e não querendo impor a Deus os nossos desejos, porque às vezes a nossa oração é uma forma de impor, a gente diz, eu quero isso, me dá aquilo, né? Como se Deus fosse um funcionário nosso, nós dizendo para ele o que nós queremos, como se nós soubéssemos o que é melhor para nós. Não é verdade? A Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, ela nos diz assim, ó, quem ora com frequência eleva-se espiritualmente, mantendo-se imperturbável em qualquer situação. E ainda nesse livro tem uma passagem que eu vou ler bem rapidinho aqui, porque está chegando a nossa hora, a respeito da prece, que ela nos diz o seguinte, ó, jamais uma oração fica sem a devida resposta. Nem sempre corresponde às aspirações de quem a elabora, porque a sabedoria divina sabe o que é melhor para todos, não atendendo à ânsia de um momento, que se pode converter em sofrimento futuro, mas ao que vem depois de passada a tempestade. É necessário, pois, saber se discernir quando da ocorrência após o recurso oracional, não se permitindo desanimar ou desarmonizar por não haver sido resolvida a questão afligente. Nem tudo que ao ser humano em determinado momento parece ser um grande bem o é em realidade, pois que não poucas vezes esse entender transforma-se com o tempo e as circunstâncias em calamidade não desejada. Quando possível, faze da tua existência um rosário de elevadas evocações e preces por pensamentos, palavras e ações. Toda vez que disponhas de tempo vazio, em vez de te permitires devaneios e sonhos irrelevantes, ora, entra em contato com a vida exuberante em toda parte e enriquece-te de paz e de alegria de viver. Após atender multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitário ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Então, pessoal, vamos exercitar. E uma forma de exercitarmos esse hábito da oração, como eu falei, é todos os dias às 9 horas da manhã temos um momento de oração diária aqui nessa rede social, em que a gente pode, né, se unir aos nossos irmãos para desenvolver esse hábito da prece. Muito obrigada, então, pela companhia de todos vocês. E já que falamos tanto em prece, né, convido a todos vocês, então, que possamos unir os nossos pensamentos para a nossa prece final. Vamos, nesse momento, então, procurarmos nos harmonizarmos e lembrarmos da imagem do nosso Mestre Jesus Cristo, que nos disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele estaria presente. Estamos aqui, Jesus, nessa noite, reunidos por pensamentos com essa equipe de amigos em teu nome. E é em teu nome, Jesus, que nós queremos
agradecer por esta oportunidade. Queremos agradecer por este dia que se encerra e por todas as oportunidades que nós tivemos. Queremos lembrar nesse momento de todos os nossos amigos, nossos afetos, pessoas queridas, familiares, amigos nossos que já partiram, que se encontram na pátria espiritual. Que todos esses nossos irmãos possam ser envolvidos nesse momento e receber as nossas energias amorosas, pedindo bênçãos para todos eles. Queremos também nesse momento agradecermos pela oportunidade de estarmos encarnados aqui nesse planeta Terra, pelas oportunidades que nos são oferecidas diariamente para a nossa evolução, que possamos aproveitá-las, que possamos entender que muitas vezes as dificuldades que chegam em nossas vidas são necessárias para que possamos aprender a dar valor aos momentos bons, aos momentos de alegria. Ampara-nos, Pai, protege-nos, ajuda-nos a desenvolver em nós os sentimentos da gratidão. Ajuda-nos a desenvolver a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. E que nós possamos, ao longo da nossa caminhada, através dos nossos gestos e das nossas atitudes, agirmos como verdadeiros aprendizes dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Agradecemos e mais uma vez pedimos que possamos estarmos aqui reunidos novamente amanhã, às 9 horas da manhã, para orarmos com esse grupo de amigos que nos acompanha. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Desejo que todos tenham uma noite de um sono reconfortante junto aos seus familiares e que amanhã possamos mais uma vez então estarmos aqui reunidos. Muito obrigada, meus amigos, pela presença e pela companhia e boa noite a todos. Fiquem com Deus.